Olá, você que está em casa, que bom que você está aqui mais uma vez, né? Vocês sabem que depois do sucesso de Mulheres que Transformam, a gente também tem que fazer uma outra coletânea que também vai impactar vidas. Quando a gente fala de impactar vidas, eu quero também agradecer e homenagear a todos que estão envolvidos, você que está em casa, a Baile Books no geral. E é claro, existem homens que falam, outros que pensam, outros que sentem demais, outros que fazem demais, né? Vamos falar a verdade. Mas existe aqueles homens que estão sempre pronto a doar, pronto a fazer, pronto a dar o seu coração, a dar o seu tempo, a sua energia, que são homens que transformam. E é por isso que nós estamos aqui. E é claro que a nossa primeira reunião, nosso primeiro encontro, nossa primeira fala nesse podcast é 2 pessoas que simplesmente são sensacionais, extraordinárias. E quando a gente fala extraordinária, gente, não é um jargão, uma fala extraordinária que todo mundo fala hoje em dia, não. É simplesmente pessoas que fazem, têm deixado um legado incrível. Uma dessas pessoas é simplesmente Dr. Paulo Pegado, médico sênior, mais de 50 anos, buscando desenvolver e procurando descobrir a causa do sofrimento humano. Já pensou? E o outro, nada mais, nada menos do que um grande empresário, que é Jefte Pavan, da IT Telecom de São José dos Campos. Claro que eles vão se apresentar melhor. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, que eu não sei a hora que o pessoal está vendo esse podcast. Doutor Paulo e Jefte, tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo bem, doutor Uau, Paulo. depois de uma apresentação dessa, olha a responsabilidade. Estamos aqui para celebrar esse momento especial, agradecendo a Deus por estarmos juntos, agradecendo a um homem que efetivamente transformou a humanidade, chamado Gutenberg, que há 500 anos atrás ele teve a visão, a inspiração de criar a prensa para Sim, poder imprimir o primeiro livro, que foi a Bíblia. Veja, o livro mais vendido. E até agora estamos aqui por iniciativa de um casal brilhante, Orlando e Thaísa, que são os empreendedores da visionário, né. Byler Books, né. Então, quero agradecer a você também, Obrigada. ao Jeff pela Obrigado. presença. Então agora eu acho que nós podemos É bater isso um papo. aí, é isso aí. E E você, Jefferson, que honra você estar aqui conosco. agradecer a vocês pelo convite, ao doutor, que é uma honra estar do lado dele, por todo esse trabalho, né. E vir aqui dar o meu testemunho como empresário, cliente, amigo do trabalho do doutor Paulo Pegado, e que tem feito uma contribuição maravilhosa, não só na minha vida, mas nos meus negócios, Sim, na minha sim. vida profissional, enfim. Ele é a pessoa mais Obrigado. importante dessa conversa, Sim, porque nós somos suspeitos, é ou não é? é verdade. E ele é Falar de si cliente. mesmo, ele é cliente. Falar em cliente, eu tô sabendo, posso falar? Ó, Sim. eu tenho certeza que o pessoal de casa quer saber. Tô sabendo que o senhor tem 180.000 na 50 anos. gente, 180.000 clientes. Uau, é uau, gente. Esse homem realmente é verdadeiramente Homens que Transformam. E você que ainda não adquiriu seu livro, tem que adquirir urgentemente. Então, doutor Paulo, o senhor também tem um programa que é Escola para a Vida, né? Como funciona esse programa? Como começou? Explica pra gente um pouco e para todos que estão ouvindo, como é esse programa? Eu posso começar Sim, do começo, pode sim, com certeza deve. porque o programa ele acontece no momento da Sim, minha trajetória, né. Eu me recordo pequenininho, no meio, na roda de adultos, e papai dizia o seguinte para os outros amigos que estavam conversando, dizia assim: "Olha, não dá trela para esse menino não, porque ele é muito curioso, ele fica fazendo perguntas e sim. perguntas e perguntas". Então, papai era uma pessoa muito culta, ele falava 5 idiomas, Uau. e então quando nós íamos nas festinhas de criança, ao invés de eu ficar com os garotos, com as meninas, eu ficava atento para ver se eu aprendia alguma coisa, e as pessoas também gostavam de ouvir o papai. E o papai citava muito Sócrates. Sim, Então foram 2 figuras que me inspiraram, papai e Sócrates, porque o Sócrates ele ficou, assim, famoso com a frase de que "só sei que não só sei". sei que sei, E quanto mais você estuda, quanto verdade. mais você lê,
mais você percebe que você precisa estudar mais, Sim, precisa ler mais. E cada livro é como um tijolinho que edifica a sua qualidade pessoal. sim, Então essa iniciativa da Baylor Books, ela é vital, especialmente num país em que não existe essa cultura de leitura. E sim, se você é pai ou mãe, é preciso estimular os seus filhos a lerem, contar histórias, porque isso ajuda muito no desenvolvimento pessoal. sim, E só tem uma oportunidade da nação se livrar do engano, se livrar de tudo que nós estamos vendo ao nosso redor que não anda bem. sim, Isso não é um fenômeno só no Brasil, isso é um fenômeno mundial. As pessoas estão alienadas. Alienar significa entregar para o outro. Se fica, você fica passivo. E o mal prospera na medida em que não tem gente boa para poder intervir, para poder, assim, fazer alguma coisa para mudar, né. Seres humanos que transformam, quem são? Todos nós, verdade. desde que cada um assuma a sua responsabilidade. E é preciso, ao invés de ficar passivo, participar do Sim, processo, refletir, discutir. Então, como eu disse, do começo, eu perdi papai, essa pessoa tão importante na minha vida, ele tinha 56 anos. E eu ouvi a história dele de tristeza de ter perdido o pai com 52 anos. O meu nome é Paulo, em homenagem a um irmão de papai que chamava sim. Paulo, que morreu com 35 anos. Então, quando eu fui estudar medicina, eu fui com esse propósito. Por quê? Eu precisava descobrir essa pergunta: por que algumas pessoas vivem tanto? Por que outras vivem tão pouco? E é um questionamento, na verdade, de praticamente a humanidade toda, né. E foi isso que eu fiquei nessa janela de observação. E agora é muito interessante porque, eh, quando você se apresenta como médico, normalmente o interlocutor pergunta: "Mas qual é a sua especialidade?" Porque tem essa ideia, né. Sim, sim. E quando eu respondia saúde, veja isso, na década de 70, como assim? Hoje as pessoas já sabem até Sim, que outros vêm com a saúde o que é essa integrativa, né, tem história aí, que ainda não é medicina da saúde, sim, tá? Genuinamente não é. Eu posso depois, você se me perguntar, eu posso responder. Então foi uma busca, porque na escola a gente vive a chamada prisão de paradigma. sim. Aliás, eu acho que vale a pena decorar essa frase, que é uma frase que Eu tô aqui anotando é tudo, pode falar. atribuída a Maslow, que ele diz o seguinte: "Para quem é martelo, tudo é prego". É verdade. Então, o sujeito fica com a cabeça, é Sim, como o Antolhos, ele só enxerga aquilo. E a escola de medicina, o desenvolvimento da medicina, não só da escola, ela acontece por conta da indústria farmacêutica, hum, por conta da indústria que produz equipamentos diagnóstico. Existe conflito de interesse, porque na hora que você promove a saúde, você está indo contra o mercado consumidor de remédio. Você sim, vê como é que a humanidade vem adoecendo. Eu tenho 75 anos. Hoje é espantoso você ver a cada esquina uma farmácia. é. Não, e tudo é remédio, Você né. sabe que os medicamentos mais vendidos são ansiolíticos, Hum, são remédios, e quando eu comecei a minha carreira, nem 10% das pessoas queixavam de estresse. Hoje, dependendo do grupo, você chega a ter 70% das pessoas queixando de ansiedade, estresse crônico, e não para por aí, porque o estresse crônico, ele tende a evoluir para depressão. sim, E a depressão tende a levar o indivíduo para o suicídio. sim. E não sei se você conhece aí, junto às pessoas do seu relacionamento, jovens que estão se suicidando, desistindo da vida. Por quê? Estão perdidos, não sabem o que vão fazer da vida. Então, eu comecei a observar, porque a escola ensina, a faculdade ensina que existem fatores de risco Sim, para a saúde. Então, você já fumar faz mal, vida sedentária faz mal.
Alimentação rica em gorduras faz mal. Consumir álcool em excesso faz mal. Dormir pouco faz mal. Mas eu perguntava: "Será que é isso mesmo?" Tem uma Ou é frase além tem um disso, né? personagem do Chico Anísio, que era o Pedro Pedreira, que o bordão dele é o seguinte: "Há controvérsias". Então quando eu pego um livro Ele tá indo aí. quando eu pego um livro, eu vou lá na orelha para ver o perfil do autor. Sim, O que que esse camarada aqui está dizendo? Porque ele é um ser humano que nem eu. sim, Será que ele tem consciência de que ele é uma pessoa limitada? Porque eu já percebi isso. Mas será que ele já percebeu? Porque, de um modo geral, o ser humano acha que está certo. sim. Ele acha que conhece a verdade. E isso que o senhor está falando é tão interessante que a mentira, ela essa coisa de você achar que é verdade, a mentira contada várias vezes acaba se tornando verdade. E tem muita gente que está ali na sua própria verdade, embriagada na sua própria mentira. É isso. Hoje tem muito isso. Existia um produto chamado Denorex, Olha, que era o bordão é o seguinte: "Parece, mas não é". não, acho que eu não conheço o Denorex, acho que não é da minha época não. Eu conheci Neutrox, aquelas coisas. Você É, lembra do Neutrox, né? mas nós estamos vivendo na era do engano. Sim, Depois, parece, mas não é. adiante um pouquinho, nós vamos falar da coleção Escola para a Vida. E um Sim, dos livros da coleção é Chega de Engano, porque as pessoas não suportam mais. Então eu dizia que o médico é assim, é um canal de percepção do grau de sofrimento da população. sim, E por mais que eu possa estar errado, assim, com vício de percepção, porque todas as pessoas que vão ao atendimento estão em estado de sofrimento, e é interessante porque quando nós olhamos assim num panorama mais amplo, sim, é claro que nesse momento tem pessoas que estão sem problema nenhum, pessoas que estão vivendo muito bem, obrigado, sim, pessoas que estão felizes, curtindo a vida. Mas na hora em que desfrutando, né. na hora em que eu também trabalhei a minha vida toda fazendo check-up, e as empresas, Hã, esses 180.000 pessoas aí, porque são funcionários das empresas em que eu fui consultor. E eu desenvolvi o programa capacitando os médicos dessas empresas, sim, usando um sistema, um software, um sistema que eu tive a oportunidade de desenvolver, porque como eu fiz uma carreira fora da carreira universitária, eu optei para fazer uma carreira solo, porque a carreira universitária não podia, porque não se trabalhava a saúde. sim, Trabalhava só doença. E que a interessante. e a responsabilidade com o rigor científico. Então, em 1979, eu estava num congresso nos Estados Unidos quando foi lançado o primeiro personal computer. Eu disse: "Eu vou comprar esse negócio". E, assim, mas e agora? Comprei. Quem é que vai escrever o sistema? Sim, Aí de boa, tem que ser eu. Bom, resumindo, eu desenvolvi um sistema que fazia avaliação crítica dos hábitos de vida, do estresse do indivíduo e dava um plano de autogestão de saúde. Eu até brincava com os clientes: "Você tem plano de saúde?" As pessoas dizem: "Tenho". Falei: "Qual é o seu plano?" Aí ele falava: "Ah, Unimed". Eu falei: "Não, isso é um plano eita, para Para doença. para quando você Tratamento ficar de doente. doença. Plano de saúde é outra coisa, você vai sair daqui com um plano de saúde". Então eu tive a oportunidade de acompanhar as pessoas e aprendi muito. Vou dar um exemplo para vocês de um case interessantíssimo. Eu acho que as pessoas que viveram na época recordam do Plano Collor. sim, Eu estava fazendo um programa com um grande banco e nós tínhamos alcançado resultados fantásticos de redução do estresse, da hipertensão, da obesidade, aumento da produtividade, diminuição do absenteísmo, ou seja, resultados fantásticos. Da noite para o dia, com o plano Collor, o estresse foi tão alto que teve gente que morreu. Eu tive que emprestar os equipamentos de fazer exame, aqueles monitores, para colegas internarem o sujeito em casa, porque as casas de saúde, os hospitais, os centros cardiológicos estavam lotados. Ou seja, tudo pode mudar a qualquer instante. sim, Porém, os resultados mais marcantes do meu trabalho, assim, podem ser avaliados pela taxa de retorno, porque
essas instituições que contrataram o meu trabalho, elas fizeram investimento. E qual foi o retorno? Retorno esse medido pelo cliente. Meu primeiro cliente foi um grande banco, e o vice-presidente de RH desse banco era também diretor da Febraban. Hum. E quando os resultados começaram a aparecer, foi ele que mediu os resultados e foi ele que apresentou esses resultados no congresso da Febraban. E a partir daí, sem um cartãozinho, eu nunca tive cartão de visita, a partir daí, os clientes todos passaram a me procurar. Por quê? Porque ele apresentou uma medida que ele, cliente, fez de retorno de $4,25 para cada dólar que ele punha no programa. Nossa, então não importa os números do percentual de diminuição disso ou daquilo, o importante é o seguinte: investir no desenvolvimento da saúde é uma ideia que todos, tanto pessoas, têm que investir na sua própria saúde, Sim, escolas, empresas, organizações, porque especialmente o Estado, sim. o país, porque só existe uma chance desse país se desenvolver. Nós estamos vivendo aí um ciclo de, assim, de engano, mas eu acredito que iniciativas como essa, de promover a leitura, a boa leitura, não é, elas são capazes de realmente mobilizar. E o que eu aprendi foi que tudo começa com a percepção. Todos esses fatores de risco são importantes? São. Mas você sabe qual é o mais nocivo? O Sim. mais nocivo de todos os fatores de risco Hum. é o estresse. Então, quando o senhor fala da percepção, é justamente o que o senhor trabalha, que é a teoria crítica da percepção, Essa desenvolvimento pessoal e, essa questão de você se preparar para não ter o estresse. Como é que seria isso? essa é Seria a uma da prevenção do estresse? essa é uma das teorias. Hum, Porque existem tantas, né. é verdade. Por que não apresentar uma teoria de alguém que está observando cada fator de risco? E mais, eu tinha a oportunidade de pegar as pessoas mais tranquilas e ver o perfil de saúde delas. Sim, E tinha a oportunidade de ver as mais estressadas e ver o perfil da saúde delas e comparar, e dizer assim: "Mas vem cá, o que que é que faz diferença?". Foi daí que eu descobri essa e estou querendo divulgar essa teoria, eu chamo de teoria crítica do despreparo, porque repara se faz sentido. Esse é um outro problema, toda vez que você propõe alguma coisa hum, que muda, que transforma a maneira de pensar, de perceber, você precisa validar. Você precisa validar cientificamente, porque sim, existem os cientistas que cobram isso. E se você não valida, eles questionam: "Será que isso é verdade?". Só que, há coisas que são a expressão pura da verdade. sim. E, por exemplo, eu preciso provar cientificamente que o sol nasce toda manhã? Porque o sol está aí. Então, a realidade, ela serve como instrumento de validação se alguma coisa é verdadeira ou falsa, porque tudo que é verdade cola na realidade, e tudo que é engano, Verdade. cedo ou tarde aparece, A não é? persona cai, a máscara cai, né. Não é? É É verdade. verdade. Então, Sim, o sim. que que eu percebi? Eu não vou nem dizer descobrir, porque isso existe, ninguém descobre, está aí. Eu percebi o seguinte: tudo começa com a percepção. E veja, agora, a última medição que foi feita cientificamente, está publicado na revista Neuron, o resultado desse estudo mostra que a realidade contém cerca de 1 trilhão de bits por segundo de informações. E você sabe Acontecendo agora. aqui agora, e sabe quantos bits o ser humano consegue processar? Não. Só 10. 10 Olha bits, o funil. um Meu trilhão. Deus. 1 trilhão para 10 bits. Então, a partir dessa conversa, Sim, dessa já quero saber constatação, vamos cair ficha e dizer assim: "Espera aí, menos, vamos. menos, você que acha que sabe muito, você que Não, acha que é é. PhDeus nisso, naquilo, cuidado, menos". Então repara,
Se isso é verdade, eu vou usar uma instrução lógica que eu usei muito na hora que eu programei, que é o if, then, else. Se, então, senão. Então veja, se a nossa percepção é limitada, por que ela é limitada? E aí eu comecei a identificar Hum. filtros. Identifiquei 36 filtros. São tantos que se você pedir para listar todos aqui, eu vou Liste consumir alguns vou então, vou alguns, vou para que a galera de consumir o repente está em programa. casa, Vou dar um que exemplo é para alguém você. estressado e se identifica também, Primeiro enfim. filtro de percepção é a visão de mundo, é a cosmovisão. É como se fosse o sistema operacional. Uhum. Houve uma época em que você ia na loja, você comprava um gabinete, uma placa-mãe, um HD, uma placa de vídeo, estava tudo montadinho, um monitor, mas precisava instalar o sistema operacional. Sim. O sistema operacional do ser humano é a sua visão de mundo, ou chamada cosmovisão. É, mas aí é como o senhor está falando, a cosmovisão desse sistema operacional que o senhor está falando é justamente o sistema de crença, que é Não o só que eu vi, o que eu senti, é, o que eu ouvi, não é né, só crença, tudo que eu não é vivi. não é só crenças, mas mais que as crenças, é uma hierarquia de valores. Sim, Se você observar, a revolução cultural, quando ela foi pensada pela turma de do mal, eles falaram assim: "Nós precisamos destruir os valores que dão norte para as escolhas boas, para as escolhas sábias". Então começaram a destruir. Vou dar um exemplo para você, você que está aí ouvindo. O que é verdade? Verdade existe? ou verdade é tudo aquilo que eu decido acreditar. Ou verdade é tudo que você decide acreditar? Ou pior, Ela é relativa? que é o resultado dessa destruição do conceito de verdade, que é a relativização de tudo. Verdade não existe. É, A quem interessa falar isso, promover isso? A quem mente. É sim, por isso que os enganadores ganharam espaço. Ou seja, eu pego você, que é um ser linguístico, faço um implante linguístico na sua mente e digo para você que verdade não existe. Então, a partir do momento que você passa a acreditar nisso, eu posso mentir e você não identifica que eu sou mentiroso. sim. Olha a gravidade disso. Então, voltando. Primeiro erro de percepção. Se nós somos tão limitados, nós não conseguimos perceber, por exemplo, o que os nossos sentidos não alcançam. Sim. O que é invisível, nós não conseguimos perceber. Só que aqui e agora, nesse instante, Deus está presente. Deus não é onipresente? Deus não é Onisciente. onisciente? É, Ele está aqui. é, E onipotente. você imagina se as pessoas tivessem consciência de que Deus está presente, elas não fariam tanta bobagem, porque nada escapa a ele. Mas Então talvez você vê a consequência da cosmovisão na saúde, porque vou continuar, percebeu errado? sim, Sentiu errado. Sentiu errado, pensou errado. pensou, Pensou errado, agiu. raciocinou errado. Raciocinou, interpretou errado. Interpretou errado, julgou errado, escolheu errado, errou e se ferrou. E o pior é que Uhum. ferrou o outro. É, E toda vez que você se ferra e ferra o outro, você causa sofrimento. Então essa foi a minha percepção, entendeu? uau, Eu percebi o seguinte, que a causa do sofrimento é a escolha errada. E a interessante. escolha errada tem como causa a percepção errada. Então na educação é preciso fazer com que os nossos filhos percebam a realidade Desde cedo. de uma forma mais expandida. Percebam o que é invisível. Se você analisar o peso, a relevância do que é e o impacto do que é invisível na nossa vida, que a É, gente fica é. preso às aparências, Nossa, às coisas que são visíveis, demais, demais. mas as coisas invisíveis, que é o que você está pensando e sentindo e eu não sei, isso é que importa, tá certo? E é isso que E é muda isso que também a vai nossa vida. repercutir nas nossas ações. Faz Perfeito, sentido? com certeza. Então, a partir daí, eu começo a entender o estresse. Ora, se o estresse é o fator de risco que mais envelhece, que mais adoece, se eu sou médico e a missão do médico
original é aliviar o sofrimento do seu cliente, eu preciso então ensinar as pessoas como é que a gente se protege. Daí nasce o programa Escola para a Vida, Uau, não é Escola da Vida, porque a Escola da escola Vida maravilhosa. a Escola da Vida, ela você primeiro faz a prova. Sim. Aí como você não está preparado, você não passa na prova. Repete. Fica Aí repetindo o e aí mesmo erro. e aí depois que você não passa na prova, se você for inteligente, você diz: "Opa, aprendi". Sim. Beleza. Mas a maioria não aprende, comete os mesmos erros. Então a É porque escola vira um padrão comportamental, né. e a escola para a vida, então, a ideia, o fundamento é esse: preparar o indivíduo para lidar com os desafios, porque desafio faz parte da vida e que bom, porque são os desafios que nos fortalecem, Sim. né. Nós estamos falando sobre, desafios desde a infância, algumas pessoas elas atribuem como causa o outro, desde Eva, né, a culpa é sempre do outro. É uma coisa espantosa, foi feita uma pesquisa agora que 40%, pelo menos 40% das consultas com psicólogos, fazem o cliente acreditar que a culpa é dos pais. Sim. Essa é uma forma sutil de você destruir a família, de você colocar filho contra pai. Se É, você reparar, essa demais. cultura hoje é de botar branco contra negro, É, não, hétero contra homo, e vai, e tá tudo errado, um porque caos. isso é estrutura de dominação, dividir para dominar. Então, o médico ele fica muito sensível a isso e fica triste de ver que isso pode ser resolvido com uma educação de qualidade, uma Perfeito. educação para a vida, para você, prover ao indivíduo recursos para ele não apenas lidar com os desafios, mas superar os desafios. E a vantagem de estudar estresse todos esses anos é que a gente passou a conhecer, por exemplo, quais são as assim, as fontes Uhum. atribuídas, né, atribuídas por Cito. Ele acredita que o trânsito causa estresse, ou que o problema financeiro causa estresse, E ou que o causas. conflito familiar causa estresse. Mas ele não percebe que a causa do estresse não é essa. Eu me lembro de um cliente, um executivo, presidente, CEO de uma multinacional, que foi encaminhado por um professor de dermatologia. E o sujeito não entendeu, porque ele foi no dermatologista, estava com urticária. Hum, E ele não entendeu. Falei: "Bom, eu fui no dermatologista, ele passou o remédio, mas ele disse pra vir procurar o senhor aqui". E aí nós conversamos, identificamos que aquela urticária já tinha acontecido antes, na mesma circunstâncias. Ele ia viajar para os Estados Unidos para apresentar um relatório da empresa dele no Brasil e o resultado estava ruim. Aí eu pergunto para você, vai adiantar botar esse indivíduo para fazer exercício, aprender a meditar, melhorar a alimentação dele, dormir melhor? Falei: "Meu filho, você tudo isso aí é importante para você ter saúde, sem sim. dúvida, maravilha. Mas o que você precisa aprender é a melhorar o resultado da sua empresa". Então até isso também nós apresentamos, porque a escola, ela não Interessante. estimula o indivíduo a desenvolver esse potencial empreendedor. Até porque as pessoas percebem as palavras no sentido estrito senso. Por exemplo, quando você constitui uma família, isso é um empreendimento, não é? É. Você não tem que empreender, É, você não tem que isso. fazer Verdade. Sim, não, frutificar. é. Em todos os sentidos, né, Então, tanto é financeiramente preciso a quanto gente abrir a emocionalmente, é cabeça um e suporte ver. ali. Mas eu estou falando muito, o Jeff está olhando aqui, melhor Doutor, melhor a fala dele vai ser eu importante. adoro ouvir o doutor, eu passo horas ouvindo ele, ele sabe disso. Eu aprendi a ser um bom ouvinte com o doutor Paulo, e para mim sempre é um prazer, uma honra. Como contribuir com a sua fala, né? Um pastel pode mudar tudo. É uma frase que eu tenho com ele, Por como quê? a gente se conheceu. Por quê? Eu sou empresário há 20 anos em São José Sim. dos Campos. Comecei a empreender muito jovem, venho de uma família simples
e aprendi a competir muito cedo. Então, eh, desenvolvi a empresa, tive um crescimento, muito bom, bons resultados. Só que ao mesmo tempo, todos os sintomas do despreparo Hum, bem claros, e hoje eu olho para trás, né, conhecendo um pouco da teoria, eh, do que tudo estaria me acarretando. Então, tive um primeiro casamento, me divorciei do primeiro casamento, tive um filhinho, Felipe, maravilhoso, amo de paixão. Depois, empreendendo ainda, tive outros negócios, e todos os negócios um desgaste físico, mental, físico, Todos bem-sucedidos do ponto de vista de de resultados, né, resultados, sim. assim, mas, né, pessoalmente, com custo um alto, né. desgaste enorme. É uma sensação de nunca ter suficiência, então insuficiente em tudo, então sempre me cobrando muito, dos resultados. Então, se o resultado era positivo 10, eu queria 20. Se o resultado era 20, Sim. eu achava que dava para ter feito 30. Então uma cobrança muito grande, e Uma isso é comum. autocobrança, né. Ou É, você cobrava também as pessoas? cobrava as pessoas, e por isso que os relacionamentos, não frutificavam. Então, eu percebi, assim, que por mais que eu tivesse um bom trato com as pessoas, e quem me conhece na intimidade sabe, eh, em alguns momentos a coisa saía fora do controle por conta de cobrança, de expectativa versus frustrações. Então, você começa a perceber que as relações não se mantinham por razão disso. E eu, há uns 4 anos, fui apresentado ao BNI, que é uma rede internacional de network. Hoje Eu tem conheço. Lá 400 mil. onde eu moro também, em Aracaju, Sergi tem também, acho que em todo lugar Adelaide tem. lá. É, Adelaide é a diretora executiva, e maravilhosa. ele é comandante em chefe lá na região. Eu sou diretor consultor de uma equipe, sou diretor de área, diretor de lançamento de novas equipes, diretor de crescimento. Então, me dedico bastante ao BNI, e o BNI transformou a minha visão de competição. No empreendedorismo, a gente é ensinado a competir contra concorrente, contra fornecedores, sempre conseguir esmagar o fornecedor por preços melhores, custos melhores, mais benefícios, né? E para a gente poder ter o danado da competitividade, a vantagem competitiva. E aí no BNI eu aprendi a colaborar, a semear gratidão, fazer com que as pessoas conhecessem, mais do meu trabalho, eu ajudando as pessoas. Sim. Então, eu contribuir com as pessoas tem mais resultado, faz mais sentido do que você ficar focado no seu umbigo, na sua individualidade, no seu E desempenho. competir também, né, acaba ficando pesado, né. Eu acho que essa coisa de mesmo você fazendo a mesma coisa que o seu concorrente ele faz, o mar é azul, e às vezes um cliente vai se identificar com você e não com outro. Então eu acho que o que falta é a gente ter essa visão também de que tá tudo bem, eu vou fazer o meu, vou seguir meu caminho, eu vou contribuir e vou viver. Parabéns Perfeito. por isso. E a colaboração, eh, junto com o espírito empreendedor, eu acredito que tem uma missão muito grande, transformadora, de uma sociedade, enfim. E só que quando eu estava lançando a última equipe que eu lancei lá em São José dos Campos, eu estava terminando de desmontar a reunião, o doutor Paulo apareceu lá, e o lugar é um restaurante maravilhoso, chama Estação Coronel, lá em São José dos Campos. E o doutor Paulo viu aberto, viu o movimento de pessoas, falou: "Vou comprar Pastel. um pastelzinho pra". E nesse momento o Pastel é gerente maravilhoso. o gerente foi falar para ele que não estava aberto, que não tinha como atender e tal. Ele perguntou o que estava acontecendo, e aí nós fomos apresentados. Depois disso, marcamos uma reunião, eu com o foco de apresentar o projeto para ele, para que um médico cardiologista fizesse parte do projeto, e ele procurando pessoas, lideranças em network para poder, levar o projeto Escola para a Vida com mais potência, né, atingir lugares que ele não estava atingindo, porque ele é novo em São José, tem 3 anos, É, vai fazer 4 anos 4 agora. anos. Então, foi um encontro, e a primeira reunião que a gente teve, eu tive a mesma sensação que você teve hoje. Primeiro é o seguinte, quem que é esse médico, né? E aí eu
comecei a forçar o meu conteúdo, e eu comecei a perceber que o que eu estava falando não tinha nada a ver do potencial do conteúdo dele. E aí eu comecei a ouvir ele, e eu comecei a questionar e querer entender. E foi impressionante que chegou um momento da reunião que a gente percebeu o seguinte, que primeiro, tinha uma presença de Deus muito grande na nossa conversa, e ele falou: "E como você se sente, né, como empresário de sucesso, como é que você se sente hoje?" E eu fui muito honesto e falei: "Eu sinto que falta alguma coisa." Sim. Eh o sucesso ele pode ser medido de várias formas e as pessoas podem dar vários nomes para o que é o sucesso. Mas, faltar alguma coisa é algo que mexe muito com a gente, mexe muito, é profundo e quando você sente que falta alguma coisa, nada faz sentido. Então, eu procurava ter uma vida regrada já para os negócios, procurava, desenvolver o meu melhor como empresário, colaborando com hoje são mais de 870 empresários na região. Então, o foco sempre foi de controle absoluto da minha vida e de poder, ditar as regras, o ritmo, mas, eu sentia que era insuficiente, sabe. E aí naquele momento a gente teve uma conexão muito forte, eu entendi o que ele estava me falando, e aí depois disso a gente começou a executar um trabalho que é o Vamos Caminhar Juntos, que é um projeto maravilhoso, que é uma dedicação do Dr. Paulo para que a gente, toda quinta-feira, religiosamente, num parque lá em São José dos Campos, a gente faz uma caminhada de 1 hora, e a gente começa a falar dos desafios, falar das coisas de Deus, e isso fez uma transformação incrível na minha vida, porque quando você começa a identificar de fato o os porquês, Sim. né, por que você está vivo, o porquê você trabalha, o porquê você faz o que você faz, o porquê você levanta de manhã, e aí você começa a entender o seu propósito, a sua missão de vida, e que também você não tem o controle de tudo, né. Então, Nós nunca teremos, né. e quando você isso faz parte da cosmovisão, né, tão centrada em um Deus que é onipresente, onisciente, Onipotente. onipotente, e que ele está no controle. Independente do tamanho do empresário, do tamanho que você tá, do tamanho da quantidade de pessoas, de projetos que você tem, uma pecinha que faltar, que não for permissão de Deus, nada funciona. Uhum. Então, eu quando eu entendi isso e veja bem, não é nem evangelizar, Não, não, sim, é tô no entendendo. sentido de você conseguir entender para sua vida, eh, a peça principal. E aí, quando se encaixa, tudo faz sentido e tudo começa a gerar resultados. Então, começou a gerar resultados na minha vida pessoal, gerar resultados com os meus filhos, gerar resultado com o meu sócio. A empresa começou a fechar mais negócios. Mas só uma pergunta, que eu não sei o pessoal de casa, mas quando você disse, assim, que você era uma pessoa que cobrava demais, você tinha uma Aham. autocobrança e também cobrava o outro, e isso acabava tendo um ruído, na verdade, na sua comunicação, tanto pessoal quanto interpessoal, certo? Mas aí quando você diz que após você conhecer o doutor Paulo, como é que foi essa virada de chave que você falou que teve a percepção da sua vida do que faltava, mas a pergunta é, o que atrelava aquele nível de estresse? Era realmente essa falta que quando você conheceu o doutor Paulo, você começou a ver a vida de forma diferente com esse projeto, com esse programa, ou teve outro porquê? Não, foi exclusivamente o programa, porque os meus hábitos, né, eu comecei a tomar escolhas e decisões diferentes. Então, os meus hábitos, eram uns antes, e quando ele começou a me apresentar o projeto,
Uhum. e começou a fazer as provocações, porque ele é muito provocador. Sim. Ele começou a me apontar o seguinte, qual é a hierarquia de valor que você tem? E aí você vai lá e escreve as hierarquia. Acho que te traz então o programa para uma autorresponsabilidade, né. Isso. É olhar para si com autorresponsabilidade, dizer: "Opa, isso aqui eu posso, ter uma reprogramação mental, uma psicoeducação, ter um comportamento diferente". Talvez o programa leve para você para esse lado, é mais ou menos isso? Ou não, doutor? Eu acho que é mais para uma conexão, eh, É, interna, interna. primeiramente, mas é uma autorresponsabilidade. Porque às vezes a gente acaba não se responsabilizando por alguns atos, por exemplo: "Ah, mas foi por causa do meu funcionário, e aí eu tô estressada", né, tem Ó, gente que leva para esse tem lado. um aspecto aí muito interessante que é o seguinte, você falou a provocação, né. Sim, De um modo geral, nós operamos no piloto automático, é verdade. tá certo? Você está acostumado a operar daquele jeito, você acorda, a sua vida tem uma música de vez todo dia ela acorda tudo sempre igual, né, porque é isso. Só que quando você para e veja, quando você for pensar em dar crédito ao programa, tem um fator aqui para você que está ouvindo, que é o seguinte: nada acontece se você não tiver no seu momento, Perfeito. que eu chamo de ponto de mutação. E o ponto de mutação, ele acontece quando você está experimentando uma insatisfação insuportável. É verdade. Porque enquanto for Confortável, né. suportável, você é resistente à É verdade. mudança, tá E certo? aí Então são encontros, por isso é que ele brincou, um pastel. Pode mudar. pode mudar. E esses encontros, eles não acontecem por acaso, não é sincronicidade, não é nada Sim, disso não, entendeu? cruz. Então é você, assim, há quem diga que o universo conspira, tem várias interpretações, várias. Porém, eh, eu disse, os equívocos de percepção adoecem. E você vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo, e na medida em que a comunicação está tão mais acessível, porque nós estamos meios de comunicação instantânea, Sim. que também estressa, hein. Sim, sim. Oxe, demais. É, então, você está se comparando. Muitas vezes aquele outro que tá aparecendo na cena como bem-sucedido, feliz e tal, não é nada daquilo, é tudo mentira. É verdade, Não importa, emoções. As mas famílias dorianas. adorando. É, Mas o fato é o seguinte, você diz assim: "Puxa vida, eu tô com indicadores de que tem alguma coisa que pode melhorar". E esse tem um outro aspecto da assim, de cada pessoa. Não apenas ela tem que estar nesse ponto de mutação, de não estar satisfeita com a situação atual. O que são homens que transformam? São homens antes que se transformam, sim, porque eles estão insatisfeitos com alguma coisa e buscam melhorar. sim, Honra ao mérito, é o sim. valor. E isso é mérito e valor da pessoa. Apenas o profissional é um facilitador. É alguém que Deus colocou na vida dele, mas também colocou na minha, porque veja, esse relacionamento, ele quando eu comentei com ele que ia haver essa homenagem É de mão homens dupla, que né. transformam, ele falou: "Eu quero ir". Ó, Foi uma coisa espontânea, natural, isso é muito legal. sim. Mas veja, quando você percebe, amplia a sua cosmovisão, vê o invisível, tá certo? E nesse invisível, por incrível que pareça, está um olhar para dentro de si mesmo, que é a questão do autoconhecimento. Quando ele me apresentou os porquês, eu disse: "Caramba, olha só, ele tá justificando os porquês dele, está se conhecendo Sim, melhor". sim, Outra coisa é esse estímulo a perceber o outro. Porque as pessoas tendem a pessoalizar. sim. Então, vou dar um exemplo. Fulano é injusto. Não é fulano que é injusto. O ser humano natural, ele obrigatoriamente ele é injusto. Por quê? Porque se ele tem uma percepção limitada, Verdade. se ele distorce a realidade sempre a favor próprio, Sim. como é que vai ser justo? É. Não, e tem gente que não adianta você falar. E outra coisa, se a regra do jogo é competir, como é que você vai ser justo? Porque se na competição você quer ser mais do que o outro, você quer vencer o É. outro. Então,
se nós olharmos assim, como é que a humanidade está vivendo, é como se você tivesse andando na contramão, entendeu? Você olha o sujeito dirigindo em zigue-zague, mas por que que você está dirigindo em zigue-zague, meu? Por que que você não está tranquilo, sereno, vendo a paisagem? Não, não dá. Não dá porque eu tenho que desviar, porque o outro vem na frente, eu tenho que desviar. Vai, mas qual é o problema? O problema é a curva, né? Na hora que você entra na curva, você não sabe se vai entrar por dentro, por fora, porque você não sabe. É uma incerteza. Mas tudo isso poderia mudar. Nós poderíamos estar vivendo no paraíso, compreende? Sim, É possível. sim. E eu acredito tanto nessa possibilidade de mudança e que a internet é um instrumento que, ó, É, de uma hora para outra, a humanidade pode perceber isso sim, e dizer não, chega de engano, que é o livro, que sim. tem a ver com a coleção Escola para a Vida, que nós não podemos deixar de falar dela. Sim, sim, mas fale um pouco então dessa escola, dessa coleção de livros, né, uma coleção de livros que eu tenho escolas Eu fui Escola para Ver. identificando aspectos, né, percebendo o que estava, assim, não percebido. E Sim. que seria a maneira de eu deixar essa contribuição. Eu tive uma covid grave que fez com que eu mudasse para São José dos Campos, para estar mais próximo da família, meus filhos, meus netos moram em São Paulo. E eu pensei que ia morrer. E chamamos o cartório e eu doei todo o meu patrimônio. Estou Sério? livre, leve e solto para ir embora. Agora, eu acho que Deus Vai viver muito. me deixou vivo Vai. para compartilhar isso, Sim, sim. entendeu? Para formar mais gente, para multiplicar isso. E acho que tem muita gente que fica repetindo coisas que estão equivocadas. Eu vou dar um exemplo para você. A abordagem do estresse. Esse meu livro, esse próximo agora, chama O Enigma do Estresse. Decifra-me ou te devoro. Uau! Porque se o estresse Já é quero, o já quero. fator que mais adoece, mais vulnerabiliza a saúde do indivíduo, se ele não descobrir esse, não desvendar esse enigma, tá certo? E o que que a gente observa? Eu vou apresentar o enigma, mas não vou decifrar, porque senão eu estou Deixa dando que Sim, spoiler não, mas aqui aí a pessoa para o vai livro. ter que comprar o livro, vai ter que também entrar num programa, aí já É, é um outro caminho. então, tem o site Sim, qual o site? www.escolaparavida.com.br. Lá tem Dr. Paulo Pegada, aí tem o meu perfil, as coisas que eu fiz na minha vida. E tem Qualidade Pessoal, também fala sobre isso, tem um terceiro site. Mas o fato é que é preciso o sujeito começar essa coleção Sim, desvendando o enigma do estresse. E qual é o enigma? O enigma é o seguinte: há 50 anos atrás, Rose, as pessoas eram sedentárias, sim. as pessoas não ligavam para alimentação, Fumavam bastante. fumavam, porque os galãs de Hollywood fumavam enquanto Propaganda Era, Marlboro, parecia lembra? era lembra? verdade. Bebida, Cachaça. o sujeito qualquer coisa pegava o uísque para relaxar. Então criou-se uma cultura totalmente descolada Sim. do desenvolvimento da saúde física, tá certo? Mas apesar disso, o estresse era baixo. A vida rolava num ritmo menor, as pessoas viviam de modo diferente. Não tinha tanta comparação E também qual é o hoje, né, enigma? eu acho. Hoje tem academia a cada esquina, Todo mundo corre. todo mundo está fazendo exercício físico, o pessoal aprendeu a meditar, mindfulness, concentração, atenção, Yoga. dieta, suplemento antioxidante. Pô, Vitamina C, não treino sei o tal. quê, ômega 3. E o estresse aumentou para 50, 60, 70. Esse é o enigma. Interessante. Não é um enigma? Eu já quero saber como A gente conta no é. final E aí. é um encadeamento, essa coleção começa o estresse. Qual é a causa do estresse? Aí nós vamos mostrar a causa primária, verdadeira do estresse. Bom, a partir daí, como é que trata essa causa? Aí vem o outro livro, e vem o outro, e vem o outro, e vem o outro. Perfeito. Nós temos, como não existe esse hábito, essa cultura de leitura, para facilitar, nós vamos fazer uma coleção de 30 fascículos. Uau! Né? Dependendo do volume, pode ser que seja menos, pode ser Sim. que seja mais. E
Foi aí nesse contexto que o Orlando, que eu também conheci por acaso, Foi? olha que coisa interessante, no processo de mudar para São José, eu passei na Dutra, Não existe acaso. eu falei assim: eu queria morar aqui nessa região", aí tinha assim: "Condomínio Lago Dourado, Guararema", aí eu entrei na cidade. Hum, Aí quem eu encontro lá? Quem eu conheço? Um casal que na época estava empreendendo construção civil. Ele foi mostrar as casas dele, os terrenos, a Thaísa era corretora, e ficamos amigos, olha só que coisa interessante. E aí eles perguntaram: "O que que você faz?" Pronto. Aí foi a mesma conversa: "O que que você faz?" E esse programa Vamos Caminhar Juntos, eu trabalho com ele desde 1977. Eu tenho até um vídeo no canal, porque tem canal no YouTube, e o canal você acessa dentro do site Escola para a Vida, tem o canal. E lá uhum. tem histórias interessantes, uma da história é o programa. Eu fui coordenador de um programa da prefeitura. E a ideia era exatamente colocar as pessoas para fazer exercício físico, porque na minha formação eu tive nos Estados Unidos com o Dr. Kenneth Cooper, que foi o sujeito que transformou o um outro homenageado aqui, precisa é o Dr. Cooper, Verdade. porque ele transformou essa história do exercício físico, as pessoas eram sedentárias, só existiam 2 marcas de tênis, o Que Bamba e o Que Chute. Hoje você vai em qualquer lugar, tem centenas de marcas diferentes. Cada um Isso são cada um transformações importantes. E lá nos Estados Unidos, eu fui aprender como é que fazia isso, né. Aí voltei para cá, implantei o primeiro programa de reabilitação cardíaca. E aí o que que eu percebi? Que o coração já estava doente, o coração músculo cardíaco, mas tinha um outro coração que estava mais doente. E aí eu percebi que o principal fator de risco era o estresse. E aí vem essa sequência. E esse livro e essa coleção e o programa Escola para a Vida, ele não veio para competir com a educação familiar, sim, ele não veio para competir com o ensino escolar, nem com a capacitação profissional. Ele vem para complementar alguns hiatos, tá certo, dessa formação para ajudar, porque uma realidade que está emergindo atualmente é o chamado homeschooling. Só que eu acho que não tem necessidade do sujeito substituir a exposição ao mundo, mas eu acho que tem necessidade de um contraponto para, junto com a família, a criança aprender a lidar com o mundo, com a realidade, não é tirá-lo, não é afastá-lo, mas juntar todas essas peças, porque juntos somos mais, sim, não é? verdade. E é possível ter uma visão positiva. Né, poderia alguns colegas dizer assim: "Pegado, você tá maluco? 75 anos era para você estar aproveitando a vida, sem estar trabalhando", que a maioria aposentou. Mas eu olho e digo: "Caramba, quase 40% dos colegas ou, assim, faleceram doentes, estou com colegas com câncer". Eu disse: "Puxa vida, apesar disso eu estou vivo, estou alegre, estou, assim, com a fé, Ajudar pessoas com também nos traz esperança". vida, né, E você sabe que nos acreditar traz em vida, Deus a e fé. acreditar que você está a serviço de Sim, Deus para melhorar a condição de vida do seu próximo, isso é genuinamente é amar o verdade, é próximo, É. verdade. na prática, né. E eu quero, complementar, doutor. Eh, Escola para a Vida tem também uma missão Sim, de a gente poder criar, um legado. Então, esse trabalho dos livros é a primeira fase de um legado, que é a construção dos primeiros conteúdos sim, para que a gente possa, fazer a diferença na vida das pessoas, das futuras gerações, né, das pessoas que estão por vir ainda. E a gente, construir também uma rede de discipulados, de pessoas que vão, dentro das suas micro-regiões, das suas regiões, desenvolver as pessoas, desenvolver o conteúdo, aplicar o conteúdo. Esse é o material didático. E eu perfeito. quero aproveitar esse momento para convidar pessoas que estejam compartilhando dessa visão Sim,
pessoas que possam contribuir, pessoas que possam vir a ser autores da Baylor Books, pessoas, porque esse é um universo que precisa ser desenvolvido. Sim. Então, se você está ouvindo essa conversa, é pai, é professor, é empresário, é governante, e percebe a sua responsabilidade como líder, Perfeito. participe desse projeto, porque é um projeto aberto. Todos que tenham a contribuir positivamente com essa visão de mundo, que é uma visão de edificação da sociedade a partir do desenvolvimento pessoal, você está convidado e será bem-vindo. Porque, como eu disse, meu tempo é menor do que o de vocês, e são vocês que vão tocar essas coisas no Maravilha, gente. futuro. Controvérsias. Há Há controvérsias. controvérsias. Controvérsia. Gente, que maravilha. Se eu pudesse, ficaria aqui com vocês aí a tarde inteira, ou a noite inteira, ou a manhã inteira. Eu não sei a hora que você está assistindo esse podcast. É muito bom aprender, né, gente? Fala a verdade. Mas se você quiser saber um pouco mais sobre estresse, entender e simplesmente participar desse programa, você não pode ficar de fora você pode chegar lá agora, pesquisa no seu celular enquanto você está ouvindo isso, não sei se está ouvindo pela televisão ou pelo computador, vai lá em www.escolaparavida.com.br ou você também pode acessar www.paulopegado.com.br ou também você pode acessar www.qualidadepessoal.com.br. Gente, isso é muito bom estar com pessoas que simplesmente faz a gente pensar de forma diferente, agir diferente, né? Porque através de algo que eu ouço, eu consigo pensar diferente e aí eu tomo decisões. Lembrando que decisões podem mudar destino. Uma decisão pode mudar o seu destino, que pode mudar o destino de pessoas ao seu redor. Pense nisso, pense com muito amor. Muito obrigado, seu Paulo Obrigado a Pegado. você, Muito parabéns aí obrigada, pela queridos. sua abordagem, Muito muito obrigada. competente, que Deus abençoe a sua vida, a Deus sua carreira. abençoe você também. Muito obrigada também, Obrigado, Jeff. Jeff, por Isso. tudo, por todo esse testemunho, De né, e de coração, na verdade, coração, é. exatamente. Mas antes da gente terminar, assim, pra gente acabar com chave de ouro, você fala assim, doutor: "A sabedoria é o caminho da cura, a fé, o alicerce de transformação". Olhe agora para essa câmera, assim, e dê um recado do fundo do seu coração para quem está do outro lado, que de repente está um nível de estresse alto, ou talvez apenas um recado. O que é que você diria para essa pessoa que está do outro Perceba lado? a sua destinação. Quando nós nascemos, nós não nascemos com uma destinação apenas. São as chamadas aptidões inatas, aqueles dons que nós recebemos de presente. Já parou para pensar nisso? Então, viva de acordo com essa sua destinação, porque destino é o resultado das escolhas. E se você escolher viver distante da sua destinação, você vai estressar, você vai viver mal. Vai ser doloroso. Então, então descubra. E existem meios de fazer isso. Nós precisamos também promover o Sim, autoconhecimento, né? Isso é possível. E a primeira vez que eu, assim, parei para pensar: "Quem sou eu? Eu estou aqui para fazer o quê? Qual é o propósito da minha vida?". Nós precisamos descobrir esse propósito, porque aí a vida muda é verdade, completamente e verdade. Deus sopra na vela do nosso barco, e é só felicidade. Uhul! Isso aí. Obrigada, Jeff, que Deus Um abençoe. abraço. Obrigada, doutor. E você, obrigada por ter ficado até aqui. Deus abençoe e até o próximo episódio. Você sabe, né? Conhecimento é aqui na Baylor Book. Se você também não escreveu seu livro, que tal você deixar um legado para você, para sua família? Pense nisso, pense um carinho de tudo que foi dito aqui. Beijo para você no seu coração. Muito obrigada. Parabéns. Tchau. Até mais. Homens que Abraço. transformam. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau.